Abraçado em nome de Jesus, abençoado sejam todos os corações que aqui se encontram no dia de hoje. É sempre uma alegria enorme para nós abrir a casa todas as quartas-feiras e receber todos vocês aqui para esse momento tão importante para nossas vidas, que é o ouvir e refletir sobre o Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos mais uma vez aqui. Então, nós vamos passar alguns avisos para para aquelas pessoas que estão vindo à casa pela primeira vez, porque os outros já conhecem esses avisos todos. Então, a casa oferece sempre nas terças-feiras, a partir das 20 horas, o estudo do ESD, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre a doutrina. Não precisa abandonar a sua religião para estudar o ESD. Nós acolhemos todas as religiões, todas as pessoas que queiram estudar e compreender um pouquinho mais, porque são orientações para toda uma vida. E na partida, e nesse estudo do ESD, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E das 21 às 22, nós temos o estudo da educação da mediunidade. Esse estudo é para quem já tem mais de um ano de ESD, que já estudou, já compreende um pouco da doutrina e que deseja avançar mais nos estudos. Então, o estudo da mediunidade, que vai de 21 às 22 horas. A casa também oferece, como hoje, na quarta-feira, esse momento da palestra pública, que nós chamamos da Evangelioterapia. Em seguida da palestra, tem os passes para todos aqueles que desejem receber, que esteja somente frequentando a palestra, ou para aqueles também que estão em tratamento. As pessoas encarregadas do passe vão orientar no final da palestra. Ao final, em paralelo com a palestra, acontece a reunião de desobsessão para um grupo fechado. A casa também oferece ali, tem 2 cadernos, encarnados e desencarnados, onde vocês podem anotar pedidos de prece, de orientação, de visita para aquelas pessoas que estão passando por alguma problemática, alguma dificuldade. Temos também o diálogo fraterno, que é também para quem está precisando de uma conversa, de uma orientação, passando por uma problemática. Esse diálogo acontece todas as quartas-feiras, antes da reunião. Sempre de 7h10, 7h15, já tem pessoas aqui na casa, e esse diálogo pode ir até às 19h40. Depois a gente vem para esse salão para o momento do Evangelho, certo? Lá fora vocês viram que tem uma cestinha, para contribuição de alimentos, mas isso não é obrigatório. Caso você deseje, pode trazer a sua contribuição e colocá-la na cestinha. Então, para nós darmos início ao nosso encontro dessa noite, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Huáscar, que vai fazer a leitura do exórdio. Meus irmãos, boa noite. O exórdio do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 150, é o mesmo. Pois o mesmo Pai que vos ama, Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de feitiços, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo.
de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de convertermos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus se designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação e bênção de concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Que Jesus nos ampare a todos. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece, silenciando a nossa mente e o coração por alguns instantes, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nessa caminhada. Agradecer por esse planeta que nos acolhe nesse momento de evolução do nosso espírito. Agradecer pela família, pelo trabalho, pelos amigos que nos acolhem. Agradecer infinitamente por tudo. E rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração. E que possamos sempre trilhar o caminho do bem, compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos aqueles que não conhecem Tua Palavra e por todos aqueles que conhecem, mas não guardam no coração. Nós te pedimos, ó Pai, que ilumine cada um durante todos os dias. Rogamos também, ó Senhor Pai, pela paz no mundo e pela paz no coração dos homens, mas que acima de tudo seja feita sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Passamos a palavra para a nossa irmã Gil Pérez, que vai ser a palestrante da noite de hoje. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Faz tanto tempo que eu não venho aqui fazer uma palestra que eu estou sentindo aquele nervoso, parece que é a primeira vez que eu estou aqui. Não nervoso, ataque cardíaco, mas é só no início, depois passa. Se eu gaguejar aqui, vocês relevam. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Essa casa vai ser sempre a minha casa. Às vezes a gente precisa de um tempo pra gente, né? Final do ano foi muito corrido com muitas palestras, que minha amiga que não me deixa mentir, né? E aí eu realmente precisei de um tempo para botar algumas ideias no lugar. Mas foi um tempo que também me mostrou que ficar longe disso me traz um certo vazio mesmo, e eu acho que isso aqui é realmente o meu manancial. Eu gosto disso, eu gosto do que eu aprendo para trazer as coisas aqui, e é algo que eu não quero abrir mão. Então, vamos ao tema de hoje, né? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que na minha humilde opinião é um dos capítulos mais, tem que dizer né? Porque é o Evangelho é riquíssimo, mas é o capítulo que eu mais gosto de ler, porque foi o que mais me marcou desde o início, que ele é um capítulo que fala muito das nossas angústias diárias, e eu sempre fiquei impressionada como algo que foi escrito há tanto tempo ser tão atual o tempo todo, né? E aí é como a gente compreende que a nossa evolução é tão lenta, a nossa caminhada é tão lenta, que algo que foi falado aí por Jesus Cristo há mais de 2000 anos ainda precisa ser tão batido, tão falado, porque por mais que a gente entenda, a gente não consegue ainda todos os dias, nem a todos os momentos, trazer para a nossa prática diária, né? E é um capítulo cheio de paradoxo, né? O próprio título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos. A primeira vez que você lê isso, você faz, oi, como assim? O que é que tem de bem-aventurança em estar aflito? Ele tem vários temas que trazem essa sensação, como a justiça das aflições, é outra coisa que você fala, onde é que tem justiça nisso? Quando você não estuda o espiritismo, seu primeiro contato traz sempre essas interrogações, né? O esquecimento do passado, que é outra coisa que bate muito na cabeça da gente quando a gente começa a estudar o espiritismo, é
é comum, assim, é natural, todos que começam a estudar ficar questionando, mas por que a gente tem que esquecer? Para quê? Seria tão mais fácil se a gente lembrasse, olha só, né? A gente não sabe o que fala mesmo. Motivos de resignação, bem e mal sofrer, então são temas muito paradoxos, que nos enchem de questionamentos realmente. E é muito valioso poder falar sobre isso, poder estudar, buscar, debater, compartilhar entendimentos, porque são temas que a gente não consegue, de fato, compreender sozinho, interiorizar sozinho. Por isso que o estudo da doutrina é tão importante, por isso que esses estudos que acontecem aqui toda semana são tão preciosos, porque aqui a gente fala com pessoas que estão estudando muito mais tempo, que a gente escuta dúvidas muito parecidas com as nossas, a gente percebe que não é uma ignorância minha, é realmente uma falta de entendimento comum em todos que começam a estudar a doutrina espírita. E é por isso que é tão importante não nos limitarmos somente a estar nas palestras. As palestras é bom, a gente sai daqui com muitas explicações, mas é nos estudos que a gente consegue tirar dúvidas, que a gente consegue se expressar e fazer essa troca real, né? E aí, só para dar uma contextualizada nesse capítulo 5, para que a gente possa realmente entrar no tema de hoje, esse capítulo 5 ele nos fala muito sobre o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado espiritual, né? Ele traz a dor para a gente não como uma punição, mas como uma oportunidade de transformação, algo tão impossível às vezes, na maioria das vezes, na verdade, de compreender que como que a dor pode de fato nos auxiliar no nosso processo de crescimento espiritual, e que muitas vezes aquilo que no dia a dia nos parece perda, nos parece desgraça, nos parece sofrimento, nada mais é do que portas que estão se abrindo para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. E aí ele traz temas bem importantes, que são coisas que enchem a nossa mente de interrogações quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, como as causas atuais das aflições, deixando bem claro que muitas coisas que nós vivenciamos nas aflições dessa existência é justamente consequências das nossas escolhas. Né? Tudo que eu decido escolher, tudo que eu faço para trilhar um caminho, a forma como eu encaro as circunstâncias que me acontecem no dia a dia, tudo isso traz consequências boas e más. Então, as causas atuais das aflições, ele deixa bem claro que é o agora, são as consequências do que eu estou vivendo agora, né? Ou seja, ele traz para a gente que nós somos seres humanos com capacidade de discernimento e de escolha, e que é preciso compreender que todas as escolhas trazem consequências, né? Aí eu lendo isso, lembrando, né, muitas vezes que a gente reclama tanto, né, das questões financeiras, ai que eu vivo devendo, ai que cartão aquilo, ai que isso, aquilo, mas aí quando você olha e vai avaliar as contas direitinho, isso acontece muito comigo. Eu vou abrir o cartão lá e ver, para que eu comprei isso? Para que eu precisava disso? Né? E aí você começa a perceber que realmente o que eu estou vivendo naquele momento, isso é para todos nós, é só um exemplo comum. Quando você vai ver, é realmente consequência dos seus atos, da sua má administração. Isso é no local de trabalho, quando você não se esforça para ter bons relacionamentos de trabalho. E aí você acaba vivendo muitos embates, porque você está sempre deixando o orgulho acima de tudo, você quer sempre estar com a razão o tempo todo. Então, isso é as causas das consequências atuais, né? E ele fala para a gente sobre as causas anteriores das aflições, que está relacionado a vidas passadas, né? Coisas que nós vivemos hoje, que está relacionada a erros nossos antigos. Nem sempre, quando nós cometemos erros, conseguimos pagar nessa nossa mesma existência. Mas isso não deixa de ser pago. São débitos que ficam ali guardados para no momento exato, na próxima oportunidade, que a gente realmente tenha condição de vivenciar as consequências daquilo que foi feito numa outra existência, através exatamente das provas e expiações, né? 2 temas também que enchem a gente de interrogação. Eu demorei um pouquinho para conseguir diferenciar isso aí, e era irritante, porque parecia tão óbvio quando alguém falava e depois eu esqueci de novo. E que é justamente o que Deus usa como sua justiça divina e para trazer o reequilíbrio, né, para a espiritualidade, porque ele usa as provas, e aí para eu nunca mais esquecer, eu passei a lembrar que prova é isso, é o teste. É uma prova que eu tenho que fazer para ver se eu vou passar ou não. E aí, eu lembrando dos nossos estudos aqui, né, é justamente quando a gente, junto com a espiritualidade, com os nossos guias, escolhemos as provas que vão nos auxiliar nesse processo evolutivo. Isso é algo que nós reencarnamos sabendo que vamos viver, né? E as expiações também, porque nós sabemos, as expiações não são coisas que nós programamos, são justamente as reparações de erros nossos. Muitas coisas que nós vivemos nessa existência ou em qualquer outra que estejamos encarnados
podem ser reparações ou podem ser provas relacionadas a uma outra existência. E aí, falando sobre essa questão das dores, me lembra muito questionamentos que já me fizeram, como os espíritas vivem falando que é preciso sofrer para evoluir. Quem que nunca ouviu isso, né? Eu não aguento que o espiritismo fica sempre querendo justificar as dores. Quando, na verdade, essa ideia de que a dor é pedagógica, ela não pertence só ao espiritismo. Não é uma ideia atual, ela é muito antiga. E eu trouxe um único exemplo só, porque tem muitos, de um filósofo lá no século II, entre o século II e o século III, conhecido como Clemente de Alexandria, que ele escreveu uma obra chamada O Pedagogo, onde ele apresentava Jesus Cristo justamente como o maior mestre e guia moral, falando sobre a pedagogia da dor, dizendo justamente que o sofrimento não significava apenas castigo, ou nem sempre era um castigo, ou não era castigo, mas instrumento educativo, que a dor que a gente vivia muitas vezes em nossa vida, ela vinha como um intuito pedagógico para corrigir, disciplinar, orientar a nossa caminhada, nos aproximar de Deus, né? E o Clemente via, inclusive, no cristianismo, o programa mais completo de formação moral, justamente porque Jesus trouxe para a gente esse exemplo de que muitas vezes a dor ajuda a alma a desapegar-se do material e a aproximar-se do divino, a reconhecer as nossas falhas, a nos despertar do que nos cega, do que nos adormece para o que é de fato espiritual. E aí, depois de dar essa pincelada para a gente chegar aqui e falar no nosso tema de hoje, que é a desgraça real. Um tema cheio de paradoxos, mas assim, excepcional para se estudar, para a gente mergulhar nele. Não se conforme apenas com o que está sendo falado aqui hoje, porque ele é de uma riqueza que não é a primeira vez que eu leio, não é a segunda vez que eu leio, todas as vezes que eu leio vem novas percepções, novos entendimentos, porque a gente é engraçado, né? Nós evoluímos tão lentamente que eu posso mergulhar nisso aqui para essa palestra hoje. Mas se eu fizer essa palestra daqui a alguns meses novamente, eu vou ler como se estivesse lendo de fato a primeira vez. Porque a gente lê, entende, mas não consegue exercitar de cara. Às vezes a gente consegue exercitar uma coisa, num momento ou outro você se lembra, não, aquilo ali me ensinou dessa forma, deixa eu ver se eu consigo nisso aqui. No próximo passo você já não consegue mais. E é por isso que o Evangelho nunca pode deixar de ser lido. Porque a gente precisa ter esse mergulho constante nele. Porque se hoje isso, escrito há tantos anos, centenas de anos, ainda é atual, quem somos nós para ler o Evangelho como que ele é um livro qualquer e diz, eu conheço, já li um dia na minha vida. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para a gente interiorizar. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, é para seguir mergulhando nele, né? Então, sobre a desgraça real, a definição espírita diz o seguinte: toda a gente fala da desgraça e já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter mundo. Mas o Espiritismo vem nos falar que a verdadeira desgraça não é a pobreza, não é a traição, não é a rejeição, não é a doença, não é a perda material ou mesmo a perda de um ente querido, mas o desvio moral e espiritual. Ele diz que a desgraça real é perder o rumo espiritual, é afastar-se do amor e da caridade. Quando nós falamos em desgraça nessa existência, nós falamos sobre aquilo que experienciamos emocionalmente, na própria pele, como questões materiais, por exemplo, e o Espiritismo traz para nós um olhar, uma luz completamente diferente sobre isso. E é por isso que às vezes nós nos deprimimos tanto, perdemos tanto a esperança, porque para nós o que vale é o que está sendo vivido agora, é o que está sendo visto com os nossos olhos. Mas isso é uma vivência puramente terra-a-terra, puramente carnal. Para nós que somos espíritas e acreditamos na continuidade da vida, né, nós aprendemos que a terra ela não é o destino final da alma. Ela é a nossa escola. É aqui que nós viemos para estudar. É aqui que nós viemos para aprender e entender que a vida tem continuidade. É uma escola espiritual onde a dor educa, onde o tempo amadurece, onde as experiências purificam e onde a consciência desperta. É para isso que nós estamos aqui. São nossas escolhas diante dos acontecimentos naturais do nosso dia a dia que vai nos direcionando para o que podemos hoje encarar como felicidade ou infelicidade, mas principalmente para o que sabemos, o que é de fato a felicidade real, que nos aguarda muito lá na frente, numa outra existência. Esse texto ele deixa muito claro quando ele diz, sim, é desgraça para os que só veem no presente,
A verdadeira desgraça, porém, está na consequência de um fato, muito mais do que no próprio fato. Nos diz que acontecimentos que parecem trazer tristeza, mas que nos levam a melhores caminhos futuros, são realmente mais válidos que um momento de alegria que nos traga futuras desgraças. E aí eu vou trazer um exemplo pessoal muito simples. Algumas pessoas já devem ter passado, com certeza não passaram por isso. Quando eu me casei há alguns anos, eu fui morar no Rio. E eu larguei emprego, larguei tudo aqui, fui morar no Rio. Cheguei lá eu era secretária executiva na época, e cheguei no Rio com cartas de recomendação e tudo mais. De 5 anos que eu fiquei no Rio, 3 foram desempregados. Não importava a carta de recomendação, não importava quantas entrevistas eu passava, e eu nunca ficava. E eu não entendia por que eu nunca ficava. Eu era qualificada, eu achava que me saía bem nas entrevistas, mas eu nunca ficava. E naquela época eu só pensava, por que eu não mereço isso? Por que eu não estou conseguindo isso? Por que a gente está passando por essas necessidades aqui? E era cheio de porquês que eu não conseguia compreender na época. A doutrina espírita não fazia parte da minha vida, para que pudesse trazer um outro olhar para isso. E nesses 3 anos eu ficava, Senhor, fala comigo, me dá uma direção. E às vezes quando a gente diz isso, parece que de fato está esperando ouvir a voz de Deus no ouvido, né? Porque nesses 3 anos, a minha irmã mais velha, que é técnica de enfermagem, que já está aí se aposentando, ela fazia: entra para enfermagem, faz um curso de enfermagem. Com enfermagem você não vai ficar sem emprego. Eu disse, não quero enfermagem. Eu não aguento ver sangue. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa se ela vomitar na minha frente, eu vou vomitar junto? Eu não aguento ver as questões fisiológicas das pessoas. Eu vou fazer as pessoas se sentirem envergonhadas, porque a minha cara vai entregar que eu não estou bem naquilo. Não quero. Passa 1 ano e ela é enfermagem. Passa 2 anos, eu, Senhor, fala comigo, e ela é enfermagem. 3 anos ela falando isso no meu ouvido. Acho que Deus falou assim, eu estou cansada, eu vou ter que tomar outra providência. Abrir um curso de enfermagem perto da minha casa. Aí ele disse, tá bom, eu vou tentar enfermagem. Eu acho que não tem nada a ver com isso, mas eu vou tentar, se por acaso eu não me identificar com isso, fica como aprendizado para a minha vida. E eu estou na enfermagem até hoje, há mais de 20 anos. A enfermagem que me sustenta, a enfermagem que me mantém hoje, a enfermagem que me trouxe inúmeras experiências. Tudo que eu achava que eu era incapaz de vivenciar hoje, para mim não é nada. Essa coisa de eliminação fisiológica, a pessoa vomita na minha frente, eu nas costas, mulher, tenha calma, isso vai melhorar, toma um remédio, não ligo mais, não sinto mais cheiro, é tudo natural. Por quê? Porque aquilo que parecia uma desgraça, entre aspas, na verdade nada mais era do que Deus, através da vida, né, através dos nãos que eu vinha recebendo, me encaminhando para o meu verdadeiro caminho, me encaminhando para a estrada onde eu realmente deveria estar, eu deveria me encontrar. E uma coisa que eu achava impossível, uma coisa que eu achava que eu não conseguiria fazer. E de repente eu me vi fazendo aquele curso, passando por estágios, me encantando com tudo aquilo que a gente conseguia fazer pelas pessoas, percebendo que todos os meus medos eram mais, além de secundários, diante de tudo que você consegue proporcionar a pessoas que estão precisando de cuidados. Então, assim nós fazemos em muitas outras circunstâncias. Às vezes sofremos em várias relações, seja de trabalho, seja amorosa, ficamos ali, sendo torturados, eu quero uma solução, eu quero uma solução. E muitas vezes a solução está justamente na dor que você sente e está vivenciando determinadas circunstâncias. A vida está te dizendo, a direção precisa ser mudada. E quando ele fala em desgraça real, de fato, não é a dor em si, porque muitas vezes a dor é exatamente isso, é Deus te encaminhando para outra direção. Muitas vezes o que eu quero, o que eu insisto, o que eu trabalho para conquistar e não conquisto, não é o não de Deus. É o sim mais amoroso que Ele tem para nos dar e a gente não enxerga, a gente não percebe. Existem dores que elas de fato não vêm para punir a gente. Ela vem para arrancar pela raiz tudo o que impediria a gente de crescer. É exatamente assim que a dor funciona, né? E aí ela arranca da gente muitas outras coisas, como, por exemplo, o orgulho que nos cegava, as ilusões que nos aprisionavam, o materialismo que nos limitava, a incapacidade de ter empatia. A dor, de fato, ela nos transforma em muitos aspectos. É por isso que o Espiritismo traz para a gente a desgraça real. Porque nós chamamos de desgraça tudo o que nos tira do que ilusoriamente chamamos de felicidade. Porque a felicidade para a gente, que a gente enxerga, é o agora. É o que eu tenho, é o que eu conquisto. O não vai ser sempre uma desgraça real, mas na verdade não é. O Espiritismo traz para a gente
um outro entendimento. E nós somos incapazes de alcançar, de fato, todos os entendimentos, né? Nós não sabemos o que nos aguarda na próxima curva, como eu falo agora quase sempre, né? E o pior, muitas vezes esquecemos de perceber que aquilo que estamos vivendo de ruim na nossa vida nada mais é do que consequência das nossas escolhas. A insistência de permanecer no mesmo caminho, né? Escolhas equivocadas na consciência de que está equivocado, mas mesmo ali eu estou ali seguindo. E tudo isso vai ter que servir de aprendizado de uma forma ou de outra. O Evangelho ainda nos diz: vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais em todas as veras de vossa alma iludida. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. O trecho mais profundo que ele diz aqui é: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto. E isso aqui é um tremendo paradoxo espiritual para a gente, que vive como se a felicidade fosse exatamente tudo que ele diz aqui, que não é. E o Espiritismo ele nos afirma categoricamente que a desgraça não é a dor, mas é o entorpecimento moral. E aí, eu adoro conseguir trazer exemplos pessoais, porque eu sei que coisas que eu vivi tão comuns dentro do texto é comum para a maioria de nós. Na nossa juventude, por exemplo, as pessoas falam muito em sextou, hoje, sextou, vamos sair, vamos fazer uma festa. O meu sextou, nossa, né, amiga? O nosso sextou começava na quarta-feira. A gente não trabalhava, só se divertia, a vida era maravilhosa. Era isso que era viver para a gente, era isso que era a felicidade. E estudando para essa palestra, olhando para trás, reencontrando sentimentos que eu sentia lá atrás, mas não conseguia compreender, eu pude entender o que ele fala sobre o entorpecimento moral. Na época, eu me lembro que esse espaço que existia entre o último dia de farra e o próximo dia de farra era tédio, era vazio, era solidão. Porque para mim a vida só se resumia àquilo ali, aqueles fatos, aqueles acontecimentos. Porque a vida precisava ser alegre, a vida precisava ser vivida, curtida, né? E é legal, isso faz parte da nossa existência. O grande problema é que nós passamos por essa fase de não ter equilíbrio. Então, para mim, a vida era só aquilo. Não existia uma questão de aproveitar esse espaço para buscar coisas que me acrescentassem espiritualmente, ou mesmo psicologicamente, intelectualmente, de alguma forma. A vida se resumia àquilo. Então, de fato, eu vivia atordoada. E aí, recentemente, lógico, até por causa do tema, eu estava um dia desses aí na minha casa, sozinha, e eu adoro o vento, né? O vento, para mim, é uma das melhores criações de Deus. Eu estava na varanda e passou aquele vento por mim, assim, eu falei, eu sozinha em casa, e senti aquele silêncio, fechei os olhos e me remeti a essa época em que um momento como esse era tédio, em que um momento como esse era solidão, em que um momento como esse era se sentir sozinho. E naquele momento, quando eu me lembrei dessa época e voltei para a atualidade, me lembrei o nível de violência que nós estamos vivendo, guerras pelo mundo afora, a gente quase é à beira de uma terceira guerra mundial. E eu estava ali simplesmente sentada na varanda da minha casa, sentindo o vento passar no meu rosto, entendendo que era paz. Entendendo que aquele espaço entre a minha correria do trabalho, que aquele espaço que antigamente era vazio, que era tédio, se transformou em paz. Se transformou na possibilidade de buscar leitura, de aprender novas coisas. A pandemia foi uma fase que mexeu com as pessoas de inúmeras maneiras, né? Alguns surtaram porque não sabiam o que fazer da vida, tinham que ficar dentro de casa. Famílias se desfizeram porque precisavam de fato conviver sem ter as rotinas de trabalho acontecendo. Algumas pessoas, e agradeço a Deus por isso, por ter sido uma delas, desenvolvi conhecimentos que eu nem sabia que eu era capaz de fazer. Aprendi a fazer uma arte como essa, não sabia para onde ia isso aqui. Fui começando do zero, um risquinho torto para lá, outro para cá, insistindo. Aprendi a tocar, aprendi a fazer um monte de coisas, porque eu entendi, a partir do estudo da doutrina espírita, que o espaço que antes era vazio e era tédio, na verdade, era uma preciosidade de tempo que eu tinha para usar da melhor maneira possível. Só que as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Como que eu uso isso? Eu preciso de farra, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Que quando cessa,
volta novamente para a realidade, e aquele vazio é ser a verdadeira desgraça. É esse entorpecimento, é não achar outro sentido na vida. Bem, ele descreve, o Espiritismo descreve o prazer excessivo, a infelicidade, na verdade, como prazer excessivo, vaidade, agitação vazia, esquecimento da consciência, anestesia espiritual, e ele chama tudo isso de o ópio do esquecimento. E é exatamente isso. A gente vai meio que se entorpecendo mesmo com tudo que a vida nos oferece. E aí é preciso, de fato, como dizem que os espíritos só falam, não, é preciso de fato que algo nos puxe para a realidade. Às vezes a gente vem numa sequência de entorpecimento tão grande que é preciso que algum baque, algum acontecimento, algo diga, ei, peraí, a vida é um pouco mais que isso. Você precisa buscar algo além disso ou você não vai ter como se sustentar lá na frente. Porque uma hora a mente, o espírito cobra da gente, o corpo cobra da gente. E aí quando cobra a gente não sabe para onde olhar porque não construiu uma base, não construiu nada aonde ter que se agarrar. Bom, o problema na realidade não é sofrer, é adormecer espiritualmente. O problema também não é você viver as alegrias do mundo, é você não ter equilíbrio entre o que precisa ser vivido na carne e o que precisa ser construído no espírito. Bom, muitas vezes, de fato, chamamos essa felicidade, encaramos a felicidade como se fosse algo que pudesse ser mantido para sempre, essa alegria constante. E ela não pode. Na verdade, isso são só benefícios da espiritualidade para que a gente tenha um acalento diante das angústias da vida, dos desafios da vida, e só se cresce mesmo, vivenciando tudo a partir da sua própria consciência moral. O Espiritismo ele reconhece que o mundo nos causa essas dores, só que eles dizem que o Espiritismo nos orienta que essas dores que nós encaramos como dores reais, como desgraça real, pertencem apenas à superfície da existência. Como foi dito agora há pouco, a vida verdadeira não é aqui na Terra. O ser humano, ele julga os acontecimentos apenas pelo presente, apenas pelo como ele sente com o corpo. Mas segundo o Espiritismo, o ser humano ele é imortal e estamos aqui apenas temporariamente na matéria. Logo, avaliar a nossa existência por um acontecimento chamado infeliz é uma ignorância de nossa parte. Se nós olharmos para trás, vamos ver que o que quer que tenha acontecido na nossa vida não determina a nossa existência por completo. É apenas um capítulo desse livro que está em branco ainda daqui para frente para que nós possamos escrever a partir das nossas escolhas. O Espiritismo nos fala também que o ser humano não sabe reconhecer a desgraça real, mas é exatamente aí diante da nossa consciência, da nossa ignorância, que o Espiritismo surge como um farol na nossa caminhada. Porque ele traz justamente para nós essa luz que Jesus nos trouxe. Jesus foi um grande exemplo de que a verdadeira vida não é aqui. Ele nos trouxe um grande exemplo de que a verdadeira vida não é viver alegrias apenas nesse mundo. E ele diz também que nós não estamos sendo destruídos quando sofremos, nós estamos sendo atravessados. Atravessados no sentido de que o que quer que você esteja vivendo agora não vai permanecer. Tudo, seja alegria, seja tristeza, está te transpassando. Está passando por você, te trazendo consciências e aprendizados, e vai passar. Oi? Quer que fale sem? Você acha que dá para você fazer igual a João Batista? Tá. Vamos deixar isso aqui. Atrapalhar ainda, né? Não, eu botei o microfonezinho que ela deu aqui, tá? Se por acaso eu estiver falando baixo, aí vocês falam, mas eu não sou de falar baixo não, Então, voltando ao ponto assim, de a gente estar sendo transpassado pela dor, Tudo que nós vivenciamos é passageiro. Chico disse que tudo passa, e o tudo é tudo mesmo, tudo de bom, tudo de ruim. Basta olhar para a nossa história que a gente vai ver aí momentos que nós vivenciamos, que achamos que aquilo poderia nos destruir,
de tanta dor, de tanto sofrimento, tanta angústia, ou que aquilo poderia ser uma felicidade eterna e nada veio de fato para ficar. E aí também é preciso entender que a dor ela não negocia, a dor ela não se explica, ela não pede licença para acontecer. Ela vai surgir quando for necessário surgir. Ela vai surgir seja como consequência de nossos atos ou por necessidade do nosso processo evolutivo, né? A dor revela, na verdade, muitas outras coisas. Ela revela quem fica quando todos vão embora. Ela revela o que sobra quando tudo é tirado de você. Ela revela se a sua fé era de fato convicção ou apenas conforto. É nos momentos mais desafiadores que nós descobrimos o que é ter fé. E é muito interessante quando se tem essa experiência, bastante dolorosa de fato. É como se você realmente se sente atravessado. E quem já vivenciou uma perda importante sabe a fé que tem, ou que ainda precisa ser construída. Porque é na hora da dor que ou você diz a Deus que Ele sabe exatamente tudo o que precisa ser feito, pelo que você precisa passar, e pede a Ele suporte para conseguir sobreviver àquilo da melhor maneira possível, ou você maldiz a existência de Deus, ou você desacredita na existência de Deus. Porque esses momentos de dores profundas revelam que fé nós carregamos conosco. E aqueles que conseguiram suportar, seja lá o que for, agradecendo a Deus por ter conseguido suportar, descobriu que tem uma fé que ninguém ou nada tira de você. Porque quem tem fé sabe que a fé nos auxilia a nos sustentar, porque acreditamos que não caminhamos sozinhos. Por mais que não exista uma pessoa encarnada ao nosso lado, mas a gente sabe que sozinho nós não estamos caminhando. E há lágrimas que de fato não são fraquezas, são cirurgias da alma sem anestesia. Porque são cirurgias que precisam ser realizadas para que nos transforme de dentro para fora. Não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente, para que a gente possa levar todo esse aprendizado nessa caminhada eterna, que nunca se finda, os aprendizados espirituais que nos aguardam daqui para frente, que carregamos de onde nós viemos até aqui e que vai nos transformando como um quebra-cabeça espiritual mesmo. Cada aprendizado, cada sobrevivência, cada ferida aberta, cada memória boa ou ruim fez de nós que nos tornamos até agora. E assim seguirá por toda a eternidade. Há noites que de fato Deus parece ausente, parece silencioso, mas isso não é abandono. Na verdade, a gente precisa aprender a caminhar sem sentir que temos muletas. E Deus não é muleta. Né? Deus não é muleta, ele não está ali para que a gente só consiga caminhar se Ele nos carregar. A gente precisa descobrir as nossas próprias forças sabendo que vamos caminhar juntos. Muitas vezes Ele nos coloca no colo, de fato, mas a gente não percebe. Como eu pedi 3 anos que Ele me mostre uma direção e Ele me mostrando o tempo todo através da voz de um irmão e eu não consegui compreender. Então, Deus, de fato, Ele não nos abandona e isso, na verdade, quando Ele parece se calar e não nos abandonar, não é nada mais do que a confiança de Deus na nossa capacidade de suportar e de crescer com o que suportamos. Mas sozinhos jamais estaremos, disso não tenhamos nenhuma dúvida. A filosofia espírita, né, ela traz um pensamento bastante interessante sobre tudo isso, que diz: para bem apreciarmos o que é ditoso ou inditoso, precisamos transportar-nos para além dessa vida. Que aí remete ao que eu falei agora há pouco, a outra frase do Evangelho, que diz que o que vai determinar se um acontecimento é bom ou ruim são as consequências desse acontecimento. E aí o nosso maior exemplo disso tudo foi o que Jesus viveu. Jesus, quando ele veio para cá, ele sabia qual seria a grande prova dele. Ele sabia tudo que ele ia vivenciar na pele encarnada. A dor humana, a dor espiritual que ele também sentiria por saber tudo que viveria. Mas ele sabia que aquele momento inditoso, que aquele que qualquer um chamaria de desgraça real, não era de fato uma desgraça. Porque o que determina o que seria desgraça é o que vem a partir daquilo. Ele sabia que sem ele nós não teríamos as luzes que nós temos hoje. Ele sabia que aquilo que parecia uma desgraça, na verdade, era a salvação da humanidade. Ele sabia que todas aquelas dores que ele viveria na pele seria o grande farol, seria o que nos faria olhar para as palavras que ele deixou para nós. Seria o que nos faria enxergar os exemplos que ele trouxe para nós. Então é exatamente isso que a doutrina espírita está nos dizendo. Você pode estar em um momento muito feliz hoje, sorrindo, dizendo que o dia foi maravilhoso. Mas o que quer que tenha acontecido para te fazer sorrir hoje, só vai ser de fato um dia feliz, um fato feliz,
dependendo de quais consequências esse momento trará. Porque se essa felicidade te colocar num caminho equivocado, se essa felicidade te fez passar por cima de alguém, se essa felicidade vai te fazer sofrer novamente, então esse momento não é nada mais do que uma ilusão. Igualmente a dor. Se estamos sofrendo agora, a única coisa que vai dizer se isso aqui é uma desgraça real, se é um momento inditoso, são as consequências dessa dor. Porque essa dor pode te transformar em alguém muito maior do que o que você é hoje. Essa dor pode fazer com que você faça a diferença na vida de alguém de uma forma que você nunca imaginou. Entendem a diferença do que é de fato ditoso e inditoso? Qualquer momento em que nós estamos vivendo agora, na verdade, é uma ilusão. A consequência dele é a grande verdade. Para todos nós, a verdadeira perspectiva, para nós que somos espíritas, né, são as múltiplas encarnações, é a evolução do espírito, é a continuidade da nossa consciência após a morte. E como diz o Espiritismo, em outras palavras, a vida não é um acontecimento. Achar que a vida se resume a um acontecimento é achar que o livro da nossa vida se resume apenas à primeira página. O texto nos traz um contraste impressionante quando ele diz: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides. E embora haja outras interpretações sobre isso, mas trazendo para o nosso tema de desgraça real, é só uma forma de dizer o que eu acabei de dizer. Esperai, vós que chorais, ou seja, não se desespere apesar da dor e do sofrimento. Aguarda, você não sabe o que vai se revelar logo a seguida. Tremei, vós que rides. O que está te fazendo feliz? É um mal que você fez a alguém e aí você acha que está saindo por cima? É um dinheiro que você ganhou de uma forma ilícita? É um roubo? É uma traição? E aí eu estou feliz porque eu estou aqui nesse momento? O que está te fazendo sorrir? Vai te fazer chorar lá na frente? Ou realmente é um momento ditoso? Então, tudo que nós realizamos na nossa vida, tudo que nós escolhemos, tudo que nós vivenciamos, antes de qualquer desespero e antes de nos acharmos acima de qualquer um, é preciso pensar que depois disso haverá novas revelações. E aí sim, haverá o que se comemorar ou não. No final desse texto, ele traz uma imagem muito poderosa, né, que sempre me tocou isso. A primeira vez que eu li isso, eu me lembro muito bem, onde ele diz assim: portanto, precisamos ser soldados corajosos, né? Porque a metáfora final é assim: que importa deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne. Eu li uma história sobre essa questão de ser o manto de carne. Quando ele fala o manto de carne, é lógico que ele está se referindo ao nosso corpo físico. Espíritas que somos, entendemos já que isso aqui não sou eu, isso aqui é o meu uniforme de batalha. Estarmos aqui é travar as nossas próprias batalhas individuais e em conjunto. Isso aqui é o que vai ficar para trás, isso não me define. Se eu perder um braço, se eu perder uma mão, se eu perder uma perna, eu estou perdendo parte do meu uniforme de batalha. Porque quem eu sou é a consciência espiritual. Quem eu sou vai embora daqui inteiro como chegou. Quem eu sou vai sair daqui transformado, independente de como o meu uniforme de batalha vai ficar para trás. E a primeira vez que eu vi isso foi um despertar muito interessante, porque eu não tinha tido esse entendimento. É de fato, às vezes a gente valoriza tanto isso aqui, tanto a aparência, nós julgamos tanto a aparência dos outros, determinamos tanto padrões de beleza. E isso aqui é só um uniforme. E na batalha individual que cada um vive, e também na batalha em conjunto, porque estamos todos interligados, isso tudo vai ficar para trás. E nós nos importamos tanto com a aparência física, e eu não estou dizendo que a gente deve não se importar com esse uniforme, ele precisa estar limpo sempre, ele precisa estar bem cuidado, porque nós precisamos dele, não dá para trocar, a gente só tem ele, tá? Então a gente precisa de fato cuidar da nossa morada, que é esse uniforme. Mas e o real valor que precisamos dar a quem somos de fato? O que estamos fazendo com isso? Quais têm sido nossas escolhas? O texto ele nos ensina 5 verdades profundas. A vida material é apenas temporária, a realidade verdadeira é a espiritual, nós já sabemos disso. O sofrimento pode ser instrumento de evolução, ou seja, nem toda dor pode ser considerada como desgraça, assim como nem toda alegria pode ser realmente considerada felicidade. O prazer inconsciente pode ser uma armadilha, porque a felicidade superficial pode anestesiar a nossa alma e a nossa consciência espiritual. O verdadeiro critério da evolução espiritual, e eu adoro isso, o verdadeiro critério é a evolução do espírito, não o conforto material.
Nós lutamos tão cegamente pelo conforto material e esquecemos de dedicar a mesma energia pela evolução espiritual. Independente de qual seja a sua fé e a sua crença, o quanto eu busco, tanto quanto eu busco conforto material, o quanto eu busco para minha intelectualidade, para minha saúde mental, para minha espiritualidade, para viver conforme aquilo que eu acredito que é bom de fato e que é verdadeiro de fato. E por último, não menos importante, a morte não é uma derrota, né? É apenas a passagem para um outro estágio da nossa existência. A gente já sabe que Deus não nos castiga, mas Ele de fato usa a dor como um mecanismo educativo do nosso universo moral. A dor pode quebrar o nosso orgulho, desenvolver a nossa empatia, despertar a nossa maturidade, o nosso intelecto, corrigir desvios morais. E é por isso que, espiritualmente falando, as dores de fato são portas de transformações. A filosofia espírita ela vê a existência como uma longa jornada evolutiva, né? O espiritismo já deixa bem claro para a gente que nós vivemos muitas vidas, muitas experiências, muitos aprendizados, que, portanto, o objetivo final é a perfeição moral. Como a gente já sabe ver isso em várias palestras aqui, a vida não é só essa, a vida não termina aqui. Essa ideia transforma completamente a visão da vida, né? Porque as perdas deixam de ser perdas, os sofrimentos deixam de ser apenas tragédias e tudo passa a ser parte de um processo de evolução consciente de todos nós. Quando nós entendemos o que de fato é a desgraça, o que é ditoso ou inditoso, nós passamos a viver as tragédias, o sofrimento dessa vida com uma outra consciência. Fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estaria falando sobre um texto que foi escrito há tanto tempo. Mas necessário. E aí, esse é o sonho, meu sonho humano e espiritual. Eu não vou estar aqui para ver isso, pelo menos não com essa consciência, acredito, de enxergar a humanidade vivendo todas as dores e suas angústias com a consciência que a doutrina espírita nos traz. Cara, você viver todas as suas dores, as suas perdas, você sentir e chorar e sofrer com a consciência de que eu sofro porque eu estou humana, mas que tudo aquilo é tão efêmero, é tão passageiro, já já eu te encontro, você saiu dessa matéria aqui, foi para uma próxima existência, uma próxima escola, uma próxima prova, né? E eu vou te encontrar de uma forma ou de outra, que eu preciso me esforçar para sair daqui o melhor possível. É tão sonho a gente viver dessa forma e eu espero que, de fato, a humanidade, algum dia da existência, aqui, onde quer que seja, que a gente consiga conviver com essa consciência de entendimento que o Espiritismo nos traz. E aí esse texto nos traz uma das ideias mais profundas, né? Que a vida é feita não para nos dar conforto, ela é feita para nos transformar. E aí esse é o grande sentido da vida. Muitas vezes já questionamos, ou muitos ainda se questionam, ou mesmo nós, diante de tantas barbáries, nos perguntamos, qual é o sentido disso tudo? Por que estamos aqui? Esse é o grande sentido. O grande sentido da nossa existência é a nossa transformação. É para isso que nós estamos aqui. Não mais que isso. E aí, para que essa transformação aconteça, existe um mundo dentro de cada um de nós acontecendo também. Essa é a grande questão. Unir esses mundos no mesmo propósito. Mas antes de mais nada, precisamos reconstruir o nosso próprio mundo, né? E aí, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer com essa consciência é: eu estou feliz? Não, não é essa a pergunta. A pergunta mais importante, na verdade, é: eu estou evoluindo? Eu não consigo praticar tudo isso que está aqui, mas é com a felicidade, de fato, que eu preciso me preocupar ou com a minha evolução? Porque essa felicidade que nós chamamos de felicidade, acabamos de entender que não é bem por aí, né? E aí, o sofrimento, de fato, pode gerar humildade, pode gerar empatia, pode transformar você muito mais. Quando você tem muitos prazeres, muitas conquistas, muitas vezes isso nos transforma em pessoas arrogantes, nos sentimos superiores aos outros, egoístas, temos um apego excessivo à materialidade, vivemos de ilusões. E isso é só um exemplo para repetir o que foi dito aqui, o que de fato é ditoso ou inditoso. Porque aquilo que eu conquisto ou aquilo que eu perco pode ter consequências completamente diferentes da minha expectativa, né? Mas aí eu fiz questão de trazer uma pergunta
que é muito importante que a gente tenha atenção com isso. Gil, a gente está falando de dores e falando da desgraça real, e você está dizendo que muitas dores têm significados importantes, que podem me transformar, etc. Mas o que a gente pode falar para alguém que está vivendo traumas profundos, de dores físicas, por exemplo, de violências vividas, por exemplo? E eu confesso que quando eu mesmo me fiz essa pergunta, porque eu faço a palestra, eu mesmo fico me questionando, né? Eu me imagino na plateia e fico pensando, e se eu estivesse lá e essa pergunta viesse na minha cabeça? E eu fiquei com medo de acabar vindo para cá sem ter um entendimento sobre isso, mas a espiritualidade realmente não falha, né? E aí é muito importante que a gente entenda que dentro da visão espírita, a desgraça real tem que ser usada com muito cuidado. A gente não pode usar uma ideia tão profunda de uma forma fria e injusta. Existem muitas pessoas que pegam, espíritas que pegam um tema como esse, chega para alguém que está passando uma violência real, causada pela maldade humana, e chega e diz, não, talvez você esteja precisando passar por isso, merecendo passar por isso, há um aprendizado atrás disso. Não é isso que a gente tem que dizer para as pessoas que estão vivendo violências como essas. Quando nós falamos da dor como instrumento educativo, é muito importante fazer uma distinção. Nem toda dor tem que ser explicada. E nós somos incapazes, 100% incapazes de explicar por que o outro está passando pela dor que quer que seja. Eu não sou muitas vezes capaz de compreender a minha própria dor, como eu posso me sentir capaz de chegar para alguém e determinar que ela precisa passar por aquilo, que há um grande aprendizado por trás daquilo. É verdade que há muitos aprendizados essenciais por trás da dor do mundo, mas existe uma diferença muito grande entre eu entender isso para a minha vida e achar que eu posso embutir na mente de alguém que está sofrendo, que ela precisou passar por aquilo. Nós estamos diante, na verdade, quando falamos de uma violência real, a violência ela não se explica, tá, gente? Ela não se justifica. Quando estamos diante de uma violência real, nós estamos diante do mal em si. Nós estamos diante do mal causado pelas escolhas equivocadas de alguém, pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Então, a responsabilidade é exclusivamente de quem cometeu o mal. Quem é vítima da violência jamais será culpado da violência que é vivida. A vítima nunca tem culpa. E a única coisa a última coisa que ela precisa ser levada a pensar é que ela precisou passar por aquilo, ou que de alguma forma ela mereceu passar por aquilo. Dentro dos ensinamentos espíritas, diante de umas circunstâncias como essa, a única coisa que nos cabe é acolher, proteger e amparar. Não bancar os superiores achando que eu sei o porquê que o outro está vivenciando aquilo, quando não é na minha pele que está acontecendo. Existe uma tendência de dizer, né, que todas as dores têm explicação. E, na verdade, a maioria das dores que nós vivemos tem sentido, mas não todas. Não podemos explicar todas. Nós não podemos explicar nem as nossas. Não, muito mal podemos lidar com as nossas. Imagine dizer para o outro como ele tem que lidar com a dor dele. Segundo os princípios da doutrina, o mal nasce do uso equivocado do livre-arbítrio, ou seja, a responsabilidade é sempre de quem escolheu fazer o mal. A vítima não precisa ouvir coisas como você precisou passar por isso, né? Se existe algum tipo de aprendizado para a vítima, isso é muito pessoal a ela, no tempo dela, na consciência dela, descobrir dentro dela capacidades de sobreviver a um mal sofrido. Descobrir dentro dela que, apesar da violência sofrida, ela consegue continuar a vida dela sem arrastar aquelas correntes, sem permitir que aquele mal siga acontecendo dentro dela todos os dias. E só quem passa por isso sabe. Só quem vive nesse mundo sabe. Eu tenho uma teoria muito particular, né? Quando eu vivo coisas que eu não consigo entender e explicar. É a minha teoria pessoal do absurdo. Eu entendi que existe um absurdo, e eu digo absurdo porque às vezes eu brinco com Deus, eu faço, caramba, Deus, eu não consigo entender isso, isso é um absurdo, né? Então é a minha teoria do absurdo. Quando eu não consigo entender o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que eu mereço aquilo, porquê que Deus está permitindo aquilo, eu aceito a teoria do absurdo. O absurdo da minha ignorância, o absurdo de não saber o porquê das coisas, o absurdo de ser pequeno demais diante do que Deus tem para nos mostrar ainda, o absurdo de não conseguir achar sentido em tudo como eu gostaria. Então, quando eu aceito a minha própria teoria do absurdo, eu faço o quê? Eu mergulho na fé. Eu mergulho na crença real que existe dentro de mim e a vida já me fez experienciar isso, de que eu sei que eu não ando sozinha.
E aceitar a minha teoria do absurdo é permitir que Deus, com o tempo, me mostre o que eu posso tirar de bom de dentro dos meus próprios absurdos. Bom, eu vou finalizar isso aqui, gente, trazendo para vocês um texto. Um amigo meu me apresentou uma nova rede social chamada, não sei se vocês conhecem, Substack. É uma rede que só tem pessoas que escrevem textos psicológicos, poesia. Não é um texto tipo dancinha de TikTok nem Instagram. É um texto realmente que tem muita cultura. Eu espero que ninguém estrague ele com o tempo. Mas eu tenho mergulhado em alguns textos que eu tenho encontrado nele e encontrei um tema, olha só que coincidência, né? Seu sofrimento pode estar salvando sua vida. A escritora Clara Esteves, ela é, eu não me lembro se é psicóloga ou psicoterapeuta, mas ela é dessa área da psicologia. E eu vou ler para vocês o texto na íntegra para a gente finalizar, tá bom? Ela diz o seguinte, ó, existe algo muito notável atualmente, a crença de que qualquer forma de sofrimento é um erro de percurso, uma falha. Nossa cultura nos treinou para acreditar que a vida ideal é uma linha reta, asséptica, onde a tristeza, a ansiedade, a angústia são falhas de sistema que devem ser anestesiadas, maquiadas e eliminadas o mais rápido possível. Mas se nós, aí ela pergunta, né? Mas e se nós estivermos olhando para a dor do avesso? E se em muitos momentos o seu sofrimento não for o seu inimigo, mas a única coisa que está tentando te manter vivo? Na medicina paliativa e nas UTIs, posso atestar isso, existe um fenômeno muito documentado conhecido popularmente como a melhora da morte. Já ouviram falar? Ou como termo técnico, lucidez terminal. Acontece quando um paciente em estado crítico e terminal apresenta uma melhora súbita e inesperada. Ele desperta do torpor, conversa com clareza, recobra energia, pede até a sua comida favorita e conversa com a família. Os familiares frequentemente choram de alívio e comemoram, achando que a sua cura finalmente chegou. O Espiritismo tem até uma outra explicação para isso, né? A gente deixa para um outro ponto. A equipe médica, no entanto, sabe que o fim está próximo. Os sintomas anteriores, a febre, a dor, a exaustão extrema, não eram a doença em si. Eram o corpo lutando desesperadamente pela vida. Porque quando nós temos uma infecção, o corpo sente febre porque as nossas defesas estão lutando. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Aquela súbita onda de energia e calmaria não é a cura, é o último suspiro de vitalidade antes do colapso. Quando sintomas ruins somem de repente, sem que a causa profunda seja resolvida, significa apenas que o corpo esgotou suas forças. Ele desistiu de lutar. A morte é iminente. Mas não só o corpo físico age dessa forma. A nossa psique funciona exatamente da mesma maneira. A ansiedade, o esgotamento, aquela tristeza profunda, a melancolia, a falta de sentido, não são sinais de que você está quebrado e sem conserto. Eles são a sua febre. São os últimos recursos do seu inconsciente lutando e gritando para que você preste atenção em feridas, traumas e caminhos destrutivos antes que eles engulam a sua existência. O sofrimento é a prova de que algo dentro de você ainda não desistiu de fazer a sua vida dar certo. Então, gente, aprendamos a nos escutar. Aprendamos a viver as nossas dores e as nossas alegrias da forma certa como o Espiritismo nos orienta. Se a tua angústia, se a tua ansiedade está gritando, presta atenção o que a vida está querendo te dizer. Onde você está se sentindo tão machucado? O que te falta para ter coragem de arriscar um novo caminho, de tomar uma outra decisão? Essa vida, ela é única. E cabe a cada um de nós fazer as escolhas que aliviem as nossas angústias. Porque o nosso corpo fala, a nossa psique fala. Por isso, ao sairmos daqui hoje, levemos a certeza de que não estamos aqui por acaso, que não sofremos em vão e que não caminhamos sozinhos. E se algum dia parecer pesado demais as dores que vocês estão vivendo, lembrem que a desgraça real não é sofrer, é deixar de acreditar que nós podemos nos tornar cada vez melhores apesar do sofrimento. E lembrem, não avalie o fato em si. Não dê tanta importância ao agora. Se preocupe nas consequências que ainda irão se revelar depois. É isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Chico. Quanta coisa para refletir, né? Muito trabalho essa semana. Muita coisa para refletir. Então, finalizando esse momento, né, da palestra pública, desse evangelho,
nos leva a repensar nossas atitudes, nossas vivências, vamos fazer a nossa prece. Elevando o pensamento a Deus, Pai da bondade, e agradecendo por esse momento de estarmos aqui, amigos, ouvindo